Paz de Cristo, bom dia aos meus irmãos e irmãs, amigos e amigas. Aqui quem fala é o irmão Janilson Mota, do canal A Tua Graça Me Basta. Você sabia que no âmbito espiritual sempre foi da vontade de Deus governar a tua vida e a minha? Então veja o que diz em Gênesis, capítulo 1 e o versículo 27 e 28. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei toda a terra e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então este era o propósito de governo de Deus para com o homem, que o homem sujeitasse toda a criação, dominasse a toda a criação, mas nunca governasse outro homem. A gente lembra que no livro de Samuel, quando Deus vai falar para Samuel a respeito da petição do povo, pedindo para eles um rei, e isto não soou bem aos ouvidos de Deus. Irmãos, desde o princípio da criação, Deus sempre quis ser o nosso governo. E Deus nunca criou o homem para governar outro homem. Este não é o propósito de Deus. Apesar que nas epístolas paulinas a gente vê Paulo falando em Efésios capítulo 4 que Cristo mesmo tinha constituído alguns para profetas, evangelistas, pastores e doutores. Mas tudo isso, irmãos, foi até que o corpo de Cristo fosse formado. E onde que foi a formação desse corpo espiritual? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando Deus derramou sobre toda a carne e se manifestou através do seu Espírito. Ali, claramente, nitidamente, explicitamente, Deus estava formando um corpo espiritual para que o seu Filho governasse. Eu e você, como membro desse corpo espiritual, chamado a Igreja, o corpo de Cristo, é que somos por Ele governados. Eu sendo membro desse corpo, você sendo membro desse corpo, auxiliando e cooperando com essa graça de Deus. Vocês lembram Gênesis capítulo 11, quando Deus destrói a Torre de Babel, onde os homens estavam falando a mesma linguagem. E nunca foi da vontade de Deus que todos nós pensássemos da mesma forma, falássemos da mesma forma e fôssemos ensinados da mesma forma, falando uma só língua. Mas é Deus quem nos instrui por meio de Cristo. É Deus quem se revela por meio do seu Espírito. E é Deus quem nos ensina pela renovação e a transformação do nosso entendimento. Pois entenda uma coisa neste dia, que Deus é o teu governo e toda a criação Ele sujeitou a você. A única coisa que Deus não sujeitou a você foi o teu irmão, foi a tua irmã, foi a tua semelhança. E tudo, irmãos, que está fora disso, tudo que está correndo fora desta palavra, no princípio, lá no Gênesis, não é do agrado, muito menos a vontade de Deus. Que Deus abençoe vocês, que vocês continuem se inscrevendo no meu canal, compartilhando para o crescimento do meu canal, dando o seu like e ativando o seu sininho. Que Deus abençoe vocês e que vocês tenham uma ótima quinta-feira abençoada em Cristo Jesus.